pra gente. Ok. Senhor Jesus, iluminai-nos nesse dia, para que nós possamos absorver todo o conhecimento que vai ser discutido. Faça com que a Ana seja o canal para facilitar o entendimento. Entre em nossos corações, fazei com que a mensagem permaneça e fazei com que ela possa ser replicada para quem mais cruzar o nosso caminho. Iluminai-nos na noite de hoje. Assim seja. Obrigada, Valesca. Então, hoje a gente vai estar estudando juntos o capítulo 5, né? Pensar que a gente está terminando 10% do livro, tá? Tá passando rapidinho. Em que o André Luiz foi, então, lá no Centro dos Mensageiros, e aí ele vai até esse super salão onde estava o Aniceto, para escutar uma palestra, uma preleção, né? Os sintomas negativos, as qualidades e os defeitos, principalmente esses defeitos, e dominar esses impulsos, porque não é negá-los, né? A gente pensa às vezes, ai, tô com raiva, ai, não posso ter isso, que feio, né? É simplesmente a gente sentir e pensar, opa, peraí, eu não vou me manter nessa sintonia, porque é justamente o que está falando ali no capítulo, né? Que o criminoso fica próximo do criminoso, o doente do doente, o maledicente da mesma forma, né? Os espíritos que vão estar ali próximo dele, vão estar se nutrindo dessas vibrações, que não é culpa, né, do espírito, que às vezes a gente costuma dizer, não, é o espírito que está me incomodando, é aquele irmão sofredor, mas e eu? Né? Como tu colocasse bem aí, e no capítulo expressa isso, de que todos aqui que estamos encarnados precisamos passar por essa escola, precisamos aparar essas arestas e o principal que tu falou, não olhar para o vizinho, olhar para o seu próprio umbigo, ver o que está faltando, o que a gente precisa. E no capítulo me chamou muito a atenção também essa questão aí que ele alerta do colaborador fiel, que não fica, né, com condição, compensação, que não discute, porque às vezes também a gente fica muito naquele estrelismo, muito no super, lá no Brasil, no centro espírita que eu estava participando, muita gente ouvia falar do super medião, né, aquele que está sempre se colocando acima de tudo, de todos, e só ele recebe espíritos de escola, só ele é o melhor, e aquela vaidade que a gente sabe que existe, né? Então, que na verdade a gente tem que estar de prontidão para o socorro, prontidão para ter para poder se sacrificar, que é um sacrifício que não é de forma negativa, que eu vejo, é muito positivo, pelo contrário, e a renúncia com Jesus. Por isso é que às vezes eu bato um pouco na tecla de que enquanto a gente se preocupa com o personalismo e com os de fora e não olha para aquilo que está fazendo mal para a gente, aí a gente acaba se melindrando e deixando a tarefa de lado, porque, fulano me recriminou com isso, fulano me apontou porque eu não fui o principal ali do grupo, eu não me destaquei. E, na verdade, o servidor do Cristo, ele tem que ter, acima de tudo, a humildade. Eu estou aqui, me utiliza, Senhor, como teu instrumento e assim, bem como tu colocou aí, é todos os dias e em todos os momentos, porque o espírita, não dá para ser espírita só dentro do jazz ali, das 7 às 9h30, quando a gente fica no estudo, é o tempo inteiro, né? Então, assim, para mim é cada vez mais serve de alerta essa autodescoberta, esse conhecer a si mesmo, né? Para poder melhorar, é o que eu vejo, assim. É isso aí, obrigada. É isso aí, se a gente não... Pra gente se conhecer, a gente precisa parar. É por isso que falam da importância da meditação, né? Porque no momento, enquanto a gente está no corre-corre, a gente não presta atenção na forma como a gente está agindo, tratando as outras pessoas, né? E lidando com os problemas do dia a dia. A mente da gente não descansa, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, se ninguém quiser, eu queria... Eu queria comentar. Pode falar quem estava falando aí. Pode, Daisy. Então, aqui é a Cláudia.
é o seguinte, é muito interessante quando a gente se coloca na condição de aprender, né? Porque é esse o nosso destino final, nós vamos aprender para sempre. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de lembrar a todos nós é como é que a gente está se expondo para que a gente possa criar os hábitos de ser humilde, de querer aprender, de ser amigo, de ser bom, de seguir o Cristo, né? Porque eu acho assim, às vezes fica muito pesado para quem está começando agora ou para quem está com o desejo de estar iluminando a si mesmo, de ter essa tamanha responsabilidade. Gente, trabalhar com o Cristo não é brincadeira, não. Você tem que ser forte, você tem que comer bem, fazer exercício. Você tem que meditar, você tem que rezar, você tem que ter bons amigos. Deixa eu parar você só um pouquinho. Na verdade, a gente não tem nada. Eu acho que o ponto da doutrina espírita, tem muita gente que fala que a gente se sente com consciência pesada, faz as pessoas se sentirem com consciência de culpa, mas eu acho que o que o Espiritismo está falando ele está mostrando o caminho, falando, olha, é que nem, se você quiser ter uma saúde boa, essas são as coisas que você precisa fazer. Você precisa fazer ginástica, você precisa comer verdura, você precisa comer fruta, e aí, sei lá, toda a dieta que normalmente vem dos médicos, mas a gente sabe que, sei lá, uma grande parte da humanidade não segue isso, né? Agora, mas isso vem do nosso livre-arbítrio. Isso não é imposição da doutrina. A doutrina funciona como esclarecer a gente, se a gente tem. Mas em vez da gente ficar sofrendo, pensando, puxa vida, seguir o Cristo é difícil demais, para a gente não desesperar, eu acho que é legal a gente pensar, bom, como é que era a Cláudia hoje? Como é que é a Cláudia hoje? Como é que era a Cláudia 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Que eu acho que é uma reflexão com que a gente consegue conviver muito melhor, porque aí eu me comparando comigo mesma, né? Então a Ana era mais arrogante, mais imprudente, mais tagarela, não sei. A gente, ao mesmo tempo que segue o modelo de Jesus, a gente faz a nossa autoavaliação, né? De como é que eu sou em relação ao que eu era. A minha colocação é assim, eu não estou contradizendo o que você está dizendo, eu estou dizendo que a gente precisa ficar forte e preparado, então ter os tools necessários para que a gente possa reconhecer as nossas dificuldades. Porque todos nós temos dificuldades, e como ele mesmo coloca, todos nós precisamos de ajuda. Né? É isso aí. Então, e outra coisa interessantíssima é que quando a gente se coloca na condição de trabalhar com Cristo, ele mesmo nos fortalece. Né? Então, assim, a gente sabe disso, mas o que eu estou colocando assim, para a gente pensar é com relação aos nossos hábitos, para a gente trazer essa fortaleza para cada momento, igual você falou. Ser espírita não é só no centro espírita, não é só na hora da palestra, é a nossa vida como um todo. Mas para isso, a gente precisa ficar alerta, mas a gente tem que ter hábitos, porque às vezes a gente não sabe. No momento que você vai à feira, é um momento que você dá uma virada e alguém passa na frente do seu carro. É verdade. A gente faz hoje, muita por coisa exemplo, inconsciente, né? Eu tive uma situação hoje que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu fui estacionar, estava aguardando e a mulher na minha frente foi saindo. E eu fiquei desesperada, porque tinha gente atrás de mim, eu não podia afastar. Ela vinha com calma, era uma senhora assim, já velhinha. E eu falei, meu Deus, eu abaixei o vidro do carro, falei, senhora, espera, buzinei. E a mulher estava vindo, eu passo de tartaruga, mas ela vinha vindo, não parava. E aí, finalmente, a pessoa atrás de mim viu e eu pude dar uma ré para ela poder passar. Mas o meu coração ficou batendo na cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, ela vai se machucar, eu vou me machucar, não tem jeito. Aí eu fiquei paralisada. Então, assim, é nesse momento que quando a gente tem essa prática
esse dia a dia de ficar prestando, de expor a gente mesmo a situações e fazer essa avaliação que você está dizendo. Ontem eu faria isso, mas hoje eu já sei que eu posso fazer aquilo outro, né? Então, isso vai fortalecendo a gente. Eu acredito, sim, eu acho que ele está certo de nos chamar a atenção, porque a gente é muito preguiçoso, muito parado, fica esperando. Eu não estou pronto. Eu não sei fazer. Então, vamos aprender, né? Não sabe, então vamos aprender. Ninguém está falando que tem que fazer certo, igual ele está falando aqui. Nós temos que dar o melhor de nós e sempre estar avaliando para ter qualidade. Mas se a gente não se expuser no sentido de procurar importar para o nosso universo interno essas coisas que nos ajudam, que nos suportam, né? Seria essa prática em outras circunstâncias, é a oração constante, é o passe, a prece, a meditação, né? São esses exercícios da alma que vão fazer com que a gente esteja pronto para na hora do teste. Opa, esse eu sei. É como se a gente tivesse saldo no banco, né? Aí de repente tem que fazer um saque grande e se não tiver o crédito ali, se complica, né? Então, era isso. Mas é muito, muito interessante a passagem de hoje, adorei. Faz a gente pensar bastante, né? Eu estava vendo aqui o meu capítulo, ele está inteiro sublinhado. Com certeza. Alguém quer fazer mais um comentário? A gente tem mais 2 minutinhos. Obrigada, Cláudia. Imagina, uma alegria. Obrigada a vocês por me receberem. Eu queria falar uma coisa bem rapidinho. Eu estava escutando, né, uma entrevista, né, sobre o caso do Chico, e era até sobre mediunidade, e até eles estavam falando sobre o caso do Valdo Vieira, né, que ele largou, né, o espiritismo, separou do Chico. Aí o Chico falou que uma das coisas que ele mais escutava dos espíritos era caso de médiums e espíritos em geral, na espiritualidade, lamentando o tempo perdido quando ele estava encarnado. Porque a gente sabe muito, né? Então, assim, se a gente sabe muito, a gente realmente tem que colocar em prática, né? Então, assim, eles lamentavam muito, né, os médiuns desencarnados e espíritos em geral, por não ter aproveitado mais a encarnação, né, em todos os sentidos, né, de trabalhar na doutrina e trabalhar fora também, né, colocar no dia a dia, né, os ensinamentos, né. É isso aí. E a oportunidade acontece todo dia, né? Se a gente errar ontem, se a gente errou hoje, se a gente errar hoje, a gente pode acertar amanhã, né? Então, essa reavaliação, esse ajuste, ter certeza que a gente está andando em cima da reta que a gente precisa andar, ou da reta que a gente consegue andar, mesmo que não seja aqui, a gente, né, como a Cláudia estava falando, né, tem umas que é muito retinha que a gente não dá conta, né? Mas a gente consegue fazer esse ajuste todo dia, né? Então, a gente fazendo o melhor que pode, a gente vai estar ajudando o outro, mas principalmente a gente vai estar se ajudando, né? Acho que esse capítulo, ele fala muito com o próprio título, né? Os mensageiros, eles chamam a nossa atenção para a necessidade da nossa missão, estando desencarnados ou não, né? Ele mostra os dois lados, ele mostra como os encarnados precisam de ajuda para cumprir suas missões e como os desencarnados sentem por não terem conseguido cumprir as suas missões, né? E às vezes a gente acha que a mediunidade, quando a gente fala em mediunidade, em médium, todo mundo pensa num Chico Xavier, num Divaldo Franco, e você acha que você só vai ajudar as pessoas se você fizer a mesma coisa que eles fazem com a mesma magnitude, mas às vezes ser médium é fazer menos do que você psicografar, do que você falar com espíritos. A mediunidade é muito extensa. A forma com que você pode ajudar as pessoas apenas com a sua sensibilidade de poder ouvir um amigo, de poder parar um pouco para ajudar uma pessoa com dificuldade em algum lugar público. É isso que é a missão. É um conjunto das pequenas coisas, não necessariamente fazer uma coisa tão grandiosa como o Chico Xavier,
Claro que seria maravilhoso que todos nós pudéssemos ser como ele, fazer o tanto que ele fez, mas o importante é a gente não se culpar e entender que, encarnado ou desencarnado, a gente tem a chance de continuar com a nossa missão. Eles desencarnados estão lá para serem mensageiros e virem aqui ajudar a gente que está encarnado, e a gente que está encarnado também tem a chance de ainda dar continuidade à nossa missão. Então eu fiz essa leitura como um chamado mesmo para a gente poder desenvolver as nossas habilidades, sejam elas quais forem. E com certeza a gente esteve sentado nessa salinha lá e estava escutando e deu uma chorada, né? Porque a gente sabe Com certeza. que os espíritas já fizeram mais coisa errada do que o resto. Então, é isso, pessoal. São 8 horas agora, então está na hora da gente encerrar. Obrigada aí pela discussão, pela conversa aí fraterna entre todo mundo. Foi ótimo. E, Kátia, você quer fazer então a prece final para nós? Faço sim, Ana. Bom, então vamos agora fechar nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos participando desse grupo, por todos os ensinamentos que foram passados, por todos os insights que nós temos durante a leitura e os comentários que sempre nos servem, de alguma forma, para nos lembrar da importância de aproveitar esse momento que estamos aqui encarnados para colocar em prática todos os nossos ensinamentos. Senhor, nos ajude a desenvolver essa centelha divina do servir, que nós possamos desenvolver aos poucos essa que é uma das maiores lições, que é o do servir, sem esperar nada, ajudar, sem esperar recompensa. Que estejamos abertos para receber a intuição dos espíritos superiores, para que possamos sempre nos manter nesse caminho. Que possamos estar novamente ano que vem aqui, continuando com nossos estudos. Boa semana a todos. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus.